Olá, gente bonita, Pastor Romo Peterson, toda a família iOrganic Church aí na Califórnia, povo de Deus aí na Califórnia e todos vocês que estão nos acompanhando aqui em mais essa edição da Conferência Eclésia Tech, conectados até que ele venha. Um privilégio estar convosco, meu querido amigo Pastor Romo, desde já. Obrigado por esse convite. É uma maravilha poder estar convosco aqui nesta edição desta conferência abençoada em 2021. O ano passado nós participamos, em 2020, foi uma maravilha, um grande prazer também participar da conferência do ano passado, conversando sobre esta relação entre espiritualidade e saúde mental. E só a título de reforçar a apresentação, dando assim mais detalhes, nós somos a família Lemos, servimos a Deus aqui em Cabo Verde. Eu sou o pastor William e sou casado com a missionária Rivânia, já há quase 26 anos. Temos 2 filhos, a Samara, com 23, e o Silas, com 20, ou melhor, o Silas com 8, Samara com 23 e o Silas com 8 anos. Nós servimos aqui em Cabo Verde. Cabo Verde, um país no oeste da África, um arquipélago aqui bem do ladinho do continente africano. Somos pastores aqui em Cabo Verde já há cerca de 11 anos. Saímos do Brasil, para trabalhar aqui na missão de Deus em Cabo Verde, na plantação de igrejas e desenvolvimento de projetos de transformação comunitária. Eu também atuo como psicólogo, como professor universitário, e tem sido uma aventura maravilhosa poder servir a Deus aqui em terras africanas. E recentemente eu escrevi um livro, foi publicado no Brasil pela editora Santorini, Desmistificando a Depressão, mitos e crenças sobre o mal do século. E é sobre o conteúdo, um resumo, uma síntese do que nós conversamos no livro, que nós vamos tratar hoje aqui na nossa participação nessa conferência abençoada. O livro você pode adquirir através do site, Livraria Santorini. Pode ir lá e adquirir o seu livro, o seu exemplar, ou pelo WhatsApp aí, 238-594-8906, e assim você vai ter todo o material necessário para compreender os mitos e crenças mais frequentes dentro do círculo espiritualista, do círculo religioso, com alguma ênfase no círculo cristão evangélico. Os principais mitos que trazem muito prejuízo na compreensão da temática depressão e na ajuda das pessoas. E aí esse livro, gente, ele nasceu de alguns cursos, algumas capacitações que eu venho dando até o final do ano passado, tivemos algumas aqui esse ano 2021 também, nas temáticas de psicoteologia e depressão, psicoteologia também e ansiedade. São temas que ainda são envoltos em muito misticismo, em muita falta de conhecimento. Então, Deus ministrou ao nosso coração dar uma contribuição para capacitar líderes para intervir nas suas comunidades nessas temáticas, ajudar pessoas com depressão, ajudar pessoas que sofrem com ansiedade, ajudar a prevenir, promover saúde mental dentro do ambiente espiritual, dentro da igreja, dentro do contexto religioso. E não é mais um livro sobre depressão. O livro ele é uma contribuição que conjuga os saberes da Bíblia e da teologia, com a psicologia e os saberes da psiquiatria também, em relação
aos mitos e crenças, como já citei, mais nocivos e mais frequentemente encontrados, não é, dentro das igrejas, dentro das congregações, em relação à origem da depressão. Então, é muito importante poder compreender esses mitos, né, para poder ajudar as pessoas, não é, de forma sadia. O livro também assinala a minha própria experiência, eu conto lá também a minha experiência com a depressão, experiência de adoecimento, experiência de tratamento e, para a glória de Deus, experiência de cura, de libertação das algemas da depressão. Então, vale a pena adquirir o livro. E nosso bate-papo hoje, a convite do pastor Romo, é para falar justamente, né, sobre esses mitos. São cerca de 13 mitos que são encontrados com frequência na mentalidade de boa parte das pessoas, inclusive muitos líderes dentro das igrejas, né? Hoje, na nossa conversa, vamos fazer um breve enquadramento do tema, depressão e a pertinência dele. Vamos tratar alguns mitos, ok? Não dá para falar sobre muitos, vamos separar apenas 3, tá bem? Falar sobre um mito muito comum que muita gente acha que depressão e tristeza são a mesma coisa, depressão e a tristeza são a mesma coisa, e nós vamos ver que não é. Também alguns dizem, né, que depressão é falta de fé. É muito comum encontrar esse tipo de compreensão equivocada dentro das igrejas. E outros entendem que depressão é sempre por falta, ou melhor, por causa de pecados que o indivíduo cometeu. Então vamos conversar sobre isso, conceituando também o tema do ponto de vista científico, né? E dando algumas sugestões práticas para prevenção e tratamento da depressão, ok? Gente, falar sobre depressão é muito importante, infelizmente, porque os números vêm crescendo cada vez mais. Os números oficiais apontam para cerca de 320 milhões de pessoas no mundo sofrendo com algum quadro de depressão. Mas esses números provavelmente são muito maiores, porque há muita gente que não procura os serviços de saúde, não estão enquadrados, né, nas estatísticas, ok? Inúmeros estudos continuam apontando que a depressão ela é a maior causa de incapacidade no mundo, ou seja, a doença ou diagnóstico que mais afasta o indivíduo do ambiente laboral, do convívio social e, infelizmente, possuindo uma grande relação com o aumento de casos de suicídio no mundo. E aí foi muito acertada essa decisão de incluir mais uma vez na conferência deste ano a temática relacionada à saúde mental, porque esse mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio, né? O chamado Setembro Amarelo, que tem hoje a temática, né, agir para salvar vidas, né? Agir salva vidas. Lamentavelmente, continuam sendo registrados cerca de 12 mil casos de suicídio só no Brasil, né? Mais em torno de 1 milhão em todo o mundo. Anualmente, cerca de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida. É uma triste realidade, ok? Que atinge principalmente jovens. E vale dizer, gente, que cerca de 96% dos casos de suicídio tem alguma relação com o transtorno mental. E, em primeiro lugar, está o quadro depressivo, os quadros depressivos, os transtornos do humor, né? A depressão seguida de transtorno bipolar e também abuso de substâncias, né? Então, dia 10 de setembro será celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e a Eclésia Tech, Pastor Romo, toda a comunidade de fé na Califórnia também está dando aí a sua contribuição na temática.
E eu gosto muito do autor Andrew Solomon. Se você quer aprofundar também na temática, adquira esse livro, O Demônio do Meio-Dia. E o Andrew Solomon, ele costuma dizer que a depressão ceifa mais anos do que a guerra, o câncer e a AIDS juntos. Outras doenças, do alcoolismo aos males do coração, mascaram a depressão, quando esta é a causa. Se levarmos isso em consideração, a depressão pode ser a maior assassina do mundo. Essa é uma frase, um pensamento do Andrew Solomon, que é uma autoridade no assunto relacionado à depressão. E, infelizmente, gente, é no contexto religioso onde encontramos os mitos e crenças mais prejudiciais na compreensão sobre a origem da depressão. Em pleno século XXI ainda persistem, muitos desses mitos, ok? Mitos do tipo, como eu já citei, depressão e tristeza são a mesma coisa, depressão é falta de fé em Deus, depressão é ação de demônios, ou consequência de pecado, depressão é falta de entendimento da palavra de Deus, falta de relacionamento devocional, falta de poder de Deus na vida. São vários mitos que existem. Outros dizem que depressão é falta de autoridade espiritual, ok? E aí nós vamos separar 3 mitos hoje para a gente conversar, ok? A diferença entre depressão e tristeza, que depressão nem sempre é falta de fé e que nem toda depressão é ação de demônios. Esses são os mitos que nós vamos conversar, ok? Ainda existem outros mitos, Por exemplo, a falta de perdão. Alguém achar que sempre a depressão é porque o indivíduo não perdoou, nem sempre é. Outro mito muito nocivo e muito comum é atribuir que a origem da depressão é por causa de maldição hereditária, ok? No livro a gente aprofunda tudo isso, ok? Também que depressão é um karma de vidas passadas, e aí surgem os terapeutas reencarnacionistas, atribuindo a depressão a problemas de vidas passadas, reencarnação. No livro a gente trata tudo isso. Aqui não dá tempo, então compra o livro. Olha aí, tristeza e depressão são a mesma coisa, já comentamos, são os mitos que nós vamos falar hoje. Então, gente, primeiro mito. A depressão e a tristeza são a mesma coisa, ok? É um mito muito comum. E aí a gente precisa perceber que o termo depressão, ele se popularizou, Por tudo e por nada as pessoas entram em depressão. Qualquer chamado baixo astral ou momento de tristeza leva muitas pessoas a dizerem, a falarem que estão com depressão, ok? E isso não é bem assim. Nós precisamos compreender isso para não achar que todo mundo que está triste está doente, de depressão. Antes de entender que tristeza e depressão não se tratam da mesma coisa, vale dar uma pincelada, rápida na compreensão do que é a própria tristeza. Porque, gente, existe tristeza inerente, ao estar vivo e viver a vida com todos os desafios e lutas que ela nos traz. Dificuldades que não são agradáveis de enfrentar. Então é preciso diferenciar. É preciso compreender a diferença entre sintoma depressivo, a tristeza como um sintoma da depressão, e as circunstâncias da vida. Se estar vivo significa que o indivíduo está sujeito a viver momentos de tristeza. É preciso compreender isso. Por exemplo, exemplificando, essa tristeza natural, ela difere
da tristeza patológica, ou do tipo de tristeza que faz parte, não é, do adoecimento psíquico e que não depende de acontecimentos externos. Tudo isso pode causar tristeza e isso está dentro da normalidade. Por exemplo, exemplificando, né, a morte de um ente querido, um rompimento amoroso, uma decepção, um mau diagnóstico. Tudo isso pode trazer tristeza. A tristeza na vida, gente, é inevitável. Em algum momento, nós vamos enfrentar momentos de tristeza. Agora, isso não significa que o indivíduo está doente com depressão. Já a tristeza patológica, doentia, né, ou que faz parte dos sintomas da depressão, é completamente diferente. Por exemplo, ela não depende necessariamente que algo ruim aconteça. Na tristeza patológica é possível estar tudo bem ao redor do indivíduo e mesmo assim ele sentir uma tristeza persistente, duradoura em seu mundo interno. Não depende de circunstâncias externas, ela pode estar presente mesmo que do lado de fora do meu mundo interior tudo esteja correndo às mil maravilhas. Enquanto a tristeza temporária, gente, ela é de menor intensidade e faz parte da vida. Todos estamos sujeitos a ficar tristes, independentemente de nosso estado de saúde física, mental ou espiritual. Assim, a tristeza que faz parte do quadro depressivo é uma tristeza duradoura, persistente e intensa. E em muitos casos sem aparentes causas externas. Não necessariamente tem que ter acontecido algo mal, morreu alguém, um problema financeiro, uma decepção. Não, muitas vezes está tudo bem ao redor, como eu já falei. E mesmo assim, a tristeza toma conta do indivíduo. Seria dizer, gente, que não há depressão sem tristeza, mas pode haver tristeza sem depressão. Nem toda tristeza é parte de um quadro depressivo. A tristeza, como parte da depressão, gente, não é temporária. Não é um simples desânimo que muda quando as circunstâncias mudam. Também não é falta de sucesso na vida. É possível, sim, ter muito sucesso, inclusive fama e dinheiro, e mesmo assim sentir tristeza. Por exemplo, é o que acontece com muitos empresários, com muitos artistas, que alcançaram um grande patamar, né, de fama, de sucesso, de dinheiro, e enfrentam quadros depressivos. É diferente. Percebe-se assim que tristeza é um sintoma, o principal sintoma da depressão. No quadro de transtorno do humor, chamado depressão, a tristeza é provavelmente o principal sintoma. Agora, não significa que a pessoa estar triste temporariamente por uma situação que está mal na vida, significa que ela está com depressão. A tristeza é diferente da depressão. Ou seja, a tristeza, devido às circunstâncias da vida, ela muda, ela melhora quando a circunstância melhora. Já a tristeza como sintoma da depressão, mesmo que as coisas melhorem do lado de fora, pode significar que a tristeza permanece. Ok? Então, é o primeiro mito que a gente precisa compreender, que nem todo mundo que está triste por um período de tempo significa que está com depressão. Tá bem? Tristeza e depressão não são a mesma coisa. Há a tristeza natural inerente à vida. Podemos ficar tristes por diversos motivos. Agora, a tristeza da depressão, do quadro da pessoa com depressão, essa tristeza ela é intensa, ela é persistente, ela é duradoura e ela não muda quando as circunstâncias mudam.
Às vezes pode estar tudo bem ao redor e mesmo assim a pessoa estar doente. E aí a gente vai compreender mais sobre isso um pouco mais adiante. Entendendo essa sintomatologia depressiva, então, né? A tristeza da depressão pode ou não ser desencadeada por uma circunstância externa, um acontecimento ruim, um problema na vida, né? Ou pode ter causas endógenas, gente, causas orgânicas. A tristeza que faz parte do quadro da sintomatologia depressiva, né, pode ter causas orgânicas, bioquímicas, hormonais, e nós vamos perceber isso, né, conforme a nossa conversa. Ok, gente? Então, é diferente, tá bem? A diferença fundamental na sua compreensão hoje é que você perceba que a tristeza depressiva, que é do quadro do adoecimento psíquico, ela é intensa, ou seja, severa, causa muito sofrimento à pessoa, sofrimento holístico, viu? Físico, emocional e espiritual. Ela tem uma duração grande e ela vem com bastante frequência às vezes. Okay? Então essa é a diferença fundamental. É possível concluir, né, que a diferença, vamos dizer, clínica, científica, está relacionada a isso. A intensidade, a duração e a frequência. A tristeza inerente à vida natural, ela vem e passa. A tristeza da depressão, não. Ela é persistente, ela é duradoura. Ela não muda porque as coisas do lado de fora do indivíduo melhorou. Tá bem? Então, precisa pensar sobre isso. Segundo mito, gente. Depressão é falta de fé em Deus. Quantas vezes nós já ouvimos isso, dentro e fora das religiões, dentro e fora das igrejas? Não, se esse cidadão tivesse fé em Deus, ele não adoecia com depressão. É falta de fé, falta de confiança em Deus. Quantas vezes o paciente com depressão ouve assim, confia em Deus que você vai ficar bom. E não é uma questão de falta de confiança em Deus. Isso é um mito. A falta de confiança em Deus, nós compreendemos, pode sim desencadear, não é? Pensamentos ansiosos, desânimo, ok? Pode sim deprimir a pessoa a longo prazo, mas isso não significa dizer que toda depressão é falta de fé em Deus. Atribuir, gente, a causa da depressão à falta de fé é algo muito prejudicial e que não coopera no apoio a pessoas com depressão. Ok? Vamos refletir o seguinte, por exemplo, né? Vamos questionar o seguinte. Os hipertensos, né? Eles dizem que a hipertensão, as pessoas dizem que a hipertensão é falta de fé, né? Os hipertensos fervorosos, crente fervoroso, tem a sua hipertensão atribuída à falta de fé? Não, né? E pessoal com problema cardíaco, as pessoas costumam dizer que o indivíduo está com problema do coração porque não tem fé? Também não. E os diabéticos, né? Os sacerdotes que são diabéticos. Ninguém diz que a diabetes é por falta de fé. É visto como normal, como situação da vida. Então, logo, o fato de apenas a depressão ser vista como ausência de fé mostra-nos que há um grande equívoco que precisa ser dissipado no meio das igrejas. Encontramos, gente, nas páginas da Bíblia, homens como Jó, patriarca Jó, ok? Encontramos vários exemplos na Bíblia Sagrada e na história do cristianismo de homens piedosos e com o coração cheio de fé, que mesmo assim viveram momentos em que seus sentimentos e discurso são considerados características de alguém com depressão. O que dizer do patriarca Jó? Né? Jó perdeu tudo, menos a fé.
viveu momentos de dúvida sobre o presente e o futuro, chegando mesmo ao fundo do poço, em grande dor, solidão, sofrimento. Mas nenhum incrédulo diria: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Não é? Jó 19, 25. Um homem sem fé diria isso? Eu sei que o meu Redentor vive? Claro que não, gente. A depressão pode abalar a mais fervorosa fé, mas não é capaz de destruí-la. Como disse também Jó, né? O livro de Jó diz no final que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó não sofreu com toda aquela situação depressiva e de profunda tristeza porque ele não tinha fé. Isso tem nada a ver, gente. Isso é algo que precisa ser desconstruído na cabeça dos líderes, na cabeça das igrejas, para que não venha atacar, não venha contribuir para que o quadro depressivo venha aumentar, venha ser acentuado na vida de alguém que está enfrentando depressão e tem a sua fé julgada. A própria ciência, ela destaca o valor da fé na prevenção e no tratamento. Por exemplo, alguns estudos científicos já perceberam a fé como aliada da ciência no tratamento de doenças. Por exemplo, um trabalho de revisão de literatura do Instituto Dante Pazzanese, com quase 250 artigos de todo o mundo, concluiu que a prática regular de atividades religiosas, seja elas quais forem, pode reduzir o risco de morte em até 30%. Percebe, gente? A ciência destaca o valor da fé. Não tem a ver, a pessoa não está doente de depressão porque não tem fé. Pelo contrário, pessoas doentes de depressão demonstram ter muita fé e mesmo sem entender o que estão passando, enfrentam a dificuldade com bastante confiança em Deus. Em tempos de depressão, gente, a fé deve ser alimentada e não atacada. A fé é um grande aliado no combate à depressão. A fé é uma grande ferramenta na prevenção e no tratamento da depressão e não a sua causa. Então, queridos, não podemos permitir que esse tipo de conversa preconceituosa, discriminatória, que julga, que condena a fé das pessoas, ela perpetue. Depressão não tem nada a ver com falta de fé, ok? Precisamos ter atenção com isso. O terceiro mito que eu quero lembrar hoje, né, é que muito se fala em alguns círculos que depressão é ação de demônios. Diz que o demônio está oprimindo o sujeito, que o demônio entrou no sujeito, que o demônio tomou conta da cabeça do sujeito. Ok? Nós acreditamos que existe sim a ação do diabo, que ele existe. Jesus venceu o diabo, Mateus 4, várias vezes expulsou demônios, há vários exemplos na Bíblia, está aí alguns exemplos, Mateus 8, Mateus 9, Mateus 12, exemplos de Jesus expulsando demônios. Os demônios são reais, eles existem. Os demônios podem até atingir as pessoas, atingir o corpo das pessoas. Não esqueçam o caso de Jó, que com a permissão de Deus, Satanás tocou no seu corpo. Então é possível sim. Agora dizer que toda pessoa que está com depressão é porque o diabo tomou conta dela, isso é um exagero, isso é uma loucura, isso não é apropriado. Precisamos desmistificar esse tema. O próprio apóstolo Paulo, ele falava, ele fala em Efésios 6, por exemplo, sobre essa hierarquia demoníaca, essa ação de principados da maldade, potestade, dominadores desse mundo, que é preciso estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. No entanto, isso não significa que todas as doenças ou enfermidades físicas ou mentais são de origem demoníaca, gente.
Sabemos que o diabo é o chefe de um exército organizado hierarquicamente, mas não quer dizer que toda depressão, que qualquer doença que surge no indivíduo é falta, não é, de autoridade espiritual ou é por causa de ação de demônios. Precisa ter cuidado com isso. Nem toda depressão é obra de demônios ou espírito maligno. E quero destacar que grande parte, a maior parte dos casos de depressão não tem nenhuma relação com a espiritualidade, com a fé ou com a chamada, em alguns círculos evangélicos, batalha espiritual. Não tem nada a ver com isso, a maior parte dos casos de depressão. Né? E aí é preciso ter algumas considerações. Importante, gente. O diabo ele não possui autonomia para fazer o que quer na vida dos filhos de Deus, não. Precisamos ter cuidado com isso. O mesmo não atinge um filho de Deus se não for permitido por Deus. Lembre do caso de Jó, que por permissão divina, Satanás o atingiu, mas havia um propósito. Então o diabo não faz na nossa vida o que ele quer a hora que quer, não. Nós somos filhos de Deus. Outra coisa, um espírito maligno não vive com o Espírito Santo. Como é que eu posso afirmar que um filho de Deus que está com depressão, o Espírito Santo mora nele e que o demônio entrou na vida dele, o Satanás entrou na vida dele, está possuindo ele? Não. O Espírito de Deus não convive com o espírito maligno. Não vivem no mesmo corpo. Né? Outro fato incontestável na palavra de Deus é isso aí. Não pode viver, ou seja, na mesma pessoa onde habita o Espírito Santo, não vai habitar, não é, um espírito maligno. E o apóstolo João ainda destaca, né, que os que são nascidos de Deus, o maligno não lhes toca. 1 João 5,18. Imagine morar no mesmo corpo. Ok, gente? Isso precisa ficar claro. E aí alguém lembra o caso de Ananias e Safira, né, que diz que Satanás encheu o coração deles. Encher, gente, é uma coisa, influenciar é completamente diferente de ser possuído. O fato de Ananias e sua esposa Safira se deixarem influenciar pelo diabo não significa que eles foram possuídos, que o demônio passou a morar neles, tomou conta deles. Não. E também não significa que toda doença é de origem diabólica, por causa de alguns exemplos. Isso precisa ser desmistificado, ok? Nem toda depressão é obra de demônio, não. Pode ser causas orgânicas, circunstâncias na vida. Isso precisa ficar claro, porque isso promove o afastamento das pessoas da congregação. Sendo assim, gente, nem toda depressão é resultado de ação ou possessão demoníaca. Quer lembrar mais alguns casos? O profeta Elias não foi possuído por demônios e mesmo assim enfrentou um episódio cheio de sintomas de depressão. O mesmo com Jó, com Jeremias. Isso precisa ficar claro, ok? Então esse mito, toda depressão é ação de demônio. Isso é uma mentira que promove, não é, o adoecimento das pessoas e o julgamento e não se dá assistência devida. É por achar que a depressão é causa de demônios que muita gente não leva em tempo hábil a pessoa doente para o hospital, para a terapia, para o atendimento psiquiátrico, porque não, vamos jejuar, impor as mãos e aí se demora a fazer o devido encaminhamento e agrava o quadro do paciente com depressão. É preciso ter cuidado com isso. Agora, já caminhando para o final, gente, da nossa conversa, o que é realmente a depressão? Gente, a depressão não é tristeza simplesmente, a depressão não é falta de fé, não é ação de demônio, ou por causa de pecado, ou falta de autoridade espiritual, ou maldição hereditária. Não, a depressão é uma doença. Assim como eu sou doente da vista, por isso tenho que usar óculos. Assim como alguém pode ter diabetes, pode ter pressão arterial. Assim como um crente pode ter doença cardíaca, também pode adoecer
de depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica, né? Causa alterações do humor, é definida por uma tristeza intensa, permanente, agregada à dor, à desesperança, à culpa, com ou sem razão aparente. Ponha na sua cabeça, a depressão é uma doença. Tá bem? E apresenta-se de forma muito comum, digamos, de 3 formas: a depressão leve, moderada, grave, ou também chamada severa. E o psiquiatra, gente, é o médico responsável pelo diagnóstico mais preciso da depressão. É uma doença que provoca alterações no funcionamento bioquímico do cérebro. E aí isso tem a ver com a produção, comunicação, funcionamento de certos neurotransmissores, ok? Que influenciam no humor da pessoa. Então, a depressão, ela precisa ser tratada também com medicação. Por quê? Porque há uma desorganização, um desequilíbrio ou um déficit, não é, na produção de neurotransmissores, por exemplo, serotonina, que apenas, em alguns casos, só com terapia ou aconselhamento não resolve. Precisa também de medicação, porque mexe no funcionamento bioquímico cerebral. É também chamada de um transtorno do humor, né? Caracterizado por alterações emocionais que, por exemplo, se apresentam em períodos prolongados de tristeza excessiva, intensa, ou seja, o para baixo, né? A depressão, ou de exaltação excessiva, de euforia, chamada mania, né? Em alguns casos chamado transtorno maníaco depressivo. São os polos da depressão, muitas vezes muita euforia e às vezes muito para baixo, muita depressão no humor. É um transtorno do humor que afeta o estar feliz, o estar alegre, o estar contente. Okay? É uma doença de causa multifatorial. Envolve pelo menos 3 fatores principais: fatores biológicos, psicológicos e fatores espirituais também. Os fatores biológicos: há pessoas que nascem com predisposição genética para alteração ou déficit na produção de neurotransmissores importantes, como já citei, serotonina, por exemplo. Neste aspecto, gente, também deve-se dar atenção a questões de foro mais biológico, mais orgânico, como, por exemplo, questões hormonais, não é? Alguns tipos de medicação que o indivíduo toma para outras doenças pode trazer alteração do humor. A questão da obesidade é muito importante, não é? A obesidade provoca um tipo de inflamação em todo o sistema, inclusive no sistema nervoso, e pode sim trazer a uma forte relação entre depressão e obesidade, sim. A questão, não é, da alimentação inadequada, o estresse crônico, que é um dos maiores vilões, e tudo isso tem a ver com a genética, a biologia, indivíduos que já trazem também uma predisposição a desenvolver a depressão ou outras doenças. São os fatores biológicos da origem da depressão. Os fatores psicológicos, né? Está relacionado ao ambiente interno do indivíduo e o ambiente externo onde ele vive, né? Por exemplo, a estrutura da personalidade, como o indivíduo foi construído na sua personalidade, possui sim tendência, há pessoas que têm tendência a baixa autoestima, a pensamento de rejeição, uma forma negativa de ver a vida. Isso tem a ver com a estruturação da personalidade. No tratamento tem que ser levado em conta também. Ok? Fatores sociais e familiares, exposição a abuso físico, outras formas de violência, perdas e traumas, a hiperestimulação tecnológica hoje das redes sociais, da internet, isso também é um fator já comprovado que pode cooperar no adoecimento, na depressão. Tá bem, gente? Então, é preciso ter também uma compreensão que fatores psicológicos, muita pressão, estresse, um estilo de vida muito agitado, intenso, pode cooperar no adoecimento.
Perceba, não existe uma única causa para a depressão. É um conjunto de fatores que cooperam no adoecimento do indivíduo. Okay? E também há os fatores espirituais, heresias, distorções teológicas, assédio moral no ambiente eclesiástico, pecado persistente, não confessado, isso pode trazer culpa, né? Quando não confessa, quando esconde, isso traz uma desorganização no mundo interno, pode trazer angústia. A falta de perdão também pode cooperar. Influências espirituais do passado, do presente, a pressão do ministério por resultado, uma vida devocional frágil, o ativismo institucional, o legalismo, são fatores de ordem espirituais que podem sim cooperar no surgimento da depressão. E aí, gente, em relação a sintomas, não é? Em relação a entender a origem da depressão, como ela se manifesta, é necessário dar atenção sempre à intensidade, à frequência e à duração dos sintomas. A maioria dos psiquiatras define como depressão quando 5 ou mais dos seguintes sintomas que nós vamos falar, eles aparecem, ok? Por mais de 2 semanas. Quando existe pelo menos 3, já pode-se pensar em uma depressão leve, tá bem? E esses livros aqui são os manuais, né? O DSM-5, o CID-10, que eu acho que já tem aí, já lançaram o CID-11, né? Um é o DSM, é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, e o CID, que é o Manual de Classificação das Doenças, Classificação dos Transtornos Mentais e do Comportamento. Esses são os manuais que estabelecem os critérios de diagnóstico, né, e os sintomas para se entender se o indivíduo tem ou não depressão. E aí existem 9 sintomas clássicos, ok? O humor deprimido, que pode se manifestar por tristeza, sentir-se vazio, sem esperança, choro fácil. Nas crianças pode ter uma diferença, ser caracterizado por irritabilidade e muita birra, muita agitação, ok? Então, gente, esses sintomas precisa ter pelo menos 5 e se apresentarem a partir de 2 semanas. Menos de 2 semanas não se costuma logo dizer que o indivíduo está com depressão. Ok? Mais um sintoma, perda do prazer nas atividades que antes apreciava muito, né? Perdendo pelo menos 5% do peso em menos de um mês sem estar fazendo dieta, ou aumento de peso, certo? Alterações do sono, por exemplo, ter dificuldade para dormir, apresentando insônia ou ter excesso de sono, né? Dormir muitas horas, mesmo durante o dia. Alteração no sono é também um sintoma, para mais ou para menos. Tem gente que perde o sono, insônia, e tem gente que vai dormir demais o dia todo. Cada caso é um caso. E aí vem também a alteração psicomotora, né? Tem a ver com agitação ou lentificação. O indivíduo pode sentir-se agitado ou ter os seus movimentos lentificados, né? Sentir-se sempre cansado, com falta de energia, outro sintoma. Sentir-se inútil ou sempre culpado de tudo de forma inapropriada, um discurso sempre negativo, sempre de autocomiseração, um discurso sempre negativo sobre si mesmo. Dificuldade de concentração, né? Dificuldade de tomar decisões, pensamentos de morte, discurso de morte, tudo isso precisa ter atenção, gente. Tentativa de suicídio, discurso autodestrutivo, destacando mais uma vez isso, que esse sintoma deve estar a comprometer a vida pessoal, social e laboral da pessoa, persistindo por mais de 2 semanas. Com pelo menos 5 desses sintomas, mais de 2 semanas, provavelmente com uma investigação apropriada, um diagnóstico apropriado, associado a outros fatores, é provável que seja um quadro de depressão. E aí é importantíssimo levar em conta o que o indivíduo gostava de fazer antes e deixou de fazer sem motivo aparente, né? O que foi que mudou
a partir desse sintoma. O que é que ele gostava antes e deixou de fazer e nem sabe explicar por quê. A depressão é uma doença. É preciso, gente, corrigir equívocos. É preciso desmistificar a depressão. Assim como um filho de Deus pode adoecer de doença cardíaca ou qualquer outro tipo, também pode adoecer com depressão. É preciso corrigir equívocos e eliminar preconceitos discriminatórios dentro e fora dos círculos religiosos. Porque nós não podemos permitir que esses mitos continuem, porque eles acentuam, aumentam, não é? Potencializam o sofrimento das pessoas. A respeito de prevenção, rapidinho, precisa mudar o estilo de vida, simplificar a vida, né? A forma como a gente vive e vê a espiritualidade, não um evangelho duro, legalista, mas um evangelho leve, que nos promove saúde, isso precisa ser visto nas igrejas também. Muita atenção à alimentação e à atividade física, são dois pilares, gente. Melhorar a alimentação e realizar atividade física é igual à saúde mental. Terapia e aconselhamento. Terapia para prevenção. Terapia não é para quem está doente somente, não. É para prevenir o adoecimento. Aconselhamento pastoral, mesmo que não esteja com um problema de saúde. São pontos importantes que ajudam na prevenção, ok? E em matéria de tratamento, a doença é de origem multifatorial, o tratamento também precisa ser multifatorial. Entender os papéis dos vários profissionais e intervenientes, o papel do psiquiatra, do psicólogo, do pastor, se precisar vai entrar aí o nutrólogo ou nutricionista, o personal trainer, o endocrinologista, tem que se cercar de toda uma intervenção multidisciplinar, multifatorial, para tratar a depressão como ela deve ser. Cada caso é um caso específico. Combinar as abordagens, né? Eliminar o preconceito principalmente e buscar ajuda o mais rápido possível. E aí eu quero encerrar a minha participação na Eclesiatec 2021, conversando sobre os mitos da depressão. Quero fundamentar tudo o que foi falado, gente, na palavra de Deus. A Bíblia é o grande manual de saúde mental. E assim como dizia o salmista, eu quero fazer minhas essas palavras e deixar para você, neste momento, para que você guarde no coração. Livra a minha alma da prisão, para que louve ao teu nome. A depressão é uma prisão, mas em Cristo nós podemos ser libertos dela e louvar ao nome do Senhor. Tá bem? Um forte abraço, Pastor Romo, a Organic Church, povo de Deus na Califórnia, você que nos acompanha nessa mensagem, Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.